Oi, Rê! Boa noite, tudo Boa bom? noite, bem-vinda. Obrigada. Que alegria tê-la aqui Muita nessa live alegria. tão esperada. Muito obrigada pelo convite, Fer. Eu agradeço imensamente. Espero poder levar muita informação para todas as pessoas, para todos esses casais que desejam tão sonhado positivo. Sim, bem sonhado. Inclusive, tem os homens já estão participando, porque a gente chamou, né, a importância dos homens também estarem cientes, né, na sua parte, né, a mulher não consegue sozinha. E também nós vamos responder o gancho que eu deixei com a doutora Thalita Mello sobre o tratamento nutricional na endometriose, síndrome de ovários policísticos. Então, tudo isso a doutora Renata Rossi vai estar nos ajudando. Para começar, quero apresentá-la, né, para os seus seguidores. A doutora Renata Rossi, ela é especialista em fertilidade e nutrição materno-infantil. A Renata, ela é extremamente capacitada, ela é uma mulher Obrigada. serena, muito profissional e ela acalma os nossos desesperos. Ai, que bom, Fer, que bom, que Ai, bom. ai, isso é uma graça, o seu jeito de atender, graças a Deus, ajuda muito a gente. E eu queria falar um pouquinho, Rê, como que a gente se conheceu, né? A gente contar um pouquinho da nossa história, como você entrou na minha vida. Ai, que gostoso. Eu conto ou você conta? Não, pode começar e eu dou Posso? continuidade. Então tá bom. Tem gente falando que o áudio tá um pouquinho baixo, então Eu eu vou puxar um aumentei aqui, pouquinho. eu também Isso, aumentei. tá bom? Vamos lá. Bom, eu conheço a Fê já há muito tempo, através da Canção Nova, que eu te conheci, né? Por muito tempo a gente, né, eu te via suas palestras, via você até aqui no Instagram, no Facebook, enfim. E eu te seguia, né? Você me ajudou muito em muitos momentos, né, com as suas partilhas. E chegou o momento que vocês foram para a França e você foi grávida. E eu já pensava, eu falava, nossa, que coragem ir para a França, chegar lá, tudo novo com um bebê novo. E eu via nos seus posts naquela época, né? Às vezes a gente sente nessa falta da mãe, das amigas que já têm filhos, das outras pessoas, e eu já sentia isso nos seus posts, mas eu ficava quietinha. Sempre mandava uma mensagem ou outra, você sempre me respondia. E com o tempo veio, daí o Pepe nasceu, você teve um parto normal maravilhoso, o seu relato de parto foi muito bacana, enfim. E daí o Pepe começou a comer, né, Fê? E daí a Fê começava a postar as fotos do Pepe comendo. E daí eu fui conversando com ela. Falei, olha, Fê, pode fazer assim. Eu sou especialista em nutrição materna infantil. E fui dando umas dicas. E daí a gente foi conversando mais a fundo, né, Fê? Eu quero pegar esse gancho então, porque a Renata, ali mandando as mensagens da Renata, é uma pessoa muito discreta, assim, né? Eu percebi que existia esse respeito, até onde surgiu um momento em que começou a ter também assim, o Giuseppe comia, aí o intestino prendia, ele soltava, e foi onde eu pedi a ajuda da doutora Renata Rossi para ela poder me orientar, né, como equilibrar a alimentação de forma que fosse mais tranquila para ele, né? Uhum. E para minha grande, grande surpresa, a Renata veio como um presente de Deus na nossa família, porque daí a gente foi abrindo o coração. Gente, ela é aquela nutricionista, aquela, assim, médica, que ela não existe. Em que sentido? Ai, obrigada. Eu falava assim, Rê, eu preciso comprar uma vitamina aqui na França, assim, assim, porque a minha médica recomendou. Ela ia lá na internet, pesquisava nos sites dos supermercados da minha cidade, Uhum. as farmácias da minha Da cidade, ansiedade. e ela mandava o link, Fê, compra esse daqui, porque esse daqui é mais barato. Esse daqui você vai. Ana. Voltou. Esse daqui você vai resolver seu problema e ele é mais barato porque é o mesmo componente. Uhum. Ó, a Deia tá até Uhum. falando aqui, ó. E agora ela me ajuda a soltar o intestino do meu tomate. Rapidinho as dicas Tomara. dela funcionaram.
É, amiga, Funcionou mesmo, graças a Deus. quem é amigo amigo, como é que é? Quem avisa, amigo é. Eu Que falei, amigo, ideia, amigo é. vamos lá que a Renata vai resolver. E realmente, porque a Renata, ela tem esse cuidado, ela sabia da nossa realidade financeira, né? E Sim, ela sim. tinha o cuidado de que, não compre isso aqui porque é só marca. Isso aqui Uhum. é dinheiro fora. Eu lembro que uma época a gente estava passando bastante necessidade, e aí eu falava assim, Rê, eu como ovo, mas eu quero que meu filho coma o melhor. E aí ela falava, não, olha, calma, é só você fazer assim. Vai lá e compra o que tá Na mais época. barato na época, porque essa é a nutrição mais saudável. Então, assim, gente, a doutora Renata Rossi, ela olha a nossa realidade financeira, ela olha o Perfeito. nosso contexto e ela demonstra que de fato é possível ter uma alimentação saudável independente do padrão de vida, independente das suas condições financeiras, tá? Com Então, a minha certeza. gratidão. Queria começar dizendo um pouquinho disso, mas eu Ah, não vou me obrigada, delongar Fê. mais. Nós já vamos para as perguntas. Pode É falar. assim mesmo, Feira. A nutrição, ela vem. Muitas pessoas acham, eu não vou procurar uma nutricionista porque é caro, porque ela vai passar suplemento caro, porque ela vai passar alimentação cara. E não é bem assim. Hoje a gente tem no nosso mercado aqui muitos alimentos industrializados chamados fitness, diet, light, específicos para gestantes, para que acabam sendo muito caros e muitas vezes é só marca também. Do mesmo jeito que eu falava lá para você na França, eu falava, Feró, isso daqui não tem necessidade. São duas marcas de suplementos que você está precisando nesse momento, que você está amamentando, mas são duas marcas iguais, a composição é igual, você está pagando pela marca. E aqui no Brasil a gente tem isso também. Então, a nossa missão também como nutricionista é adaptar a realidade do nosso paciente. Né? O paciente mora no norte, o que ele come, o que ele tem. O paciente mora no sul, o que ele tem lá disponível. Hoje vocês estão no sul, vocês têm uma outra realidade de feira. Quando vocês estavam na França, de quando vocês estavam aqui. Eu até brinquei com você quando vocês voltaram para o Brasil. Eu falei, o Pepe vai experimentar um monte de fruta que ele nunca comeu. Porque na França não tinha. Assim como tinha um monte de fruta lá na França que agora não tem mais aqui. Assim como o salmão, lembra? O salmão Que era aqui é super caríssimo e lá é super acessível. barato. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa regionalidade. Então, se você mora numa cidade que tem muito peixe, peixe é barato, aproveita. Às vezes você mora numa região que tem um monte de sítio, já tem ovo caipira, que é mais barato, e a gente vai adaptando a sua realidade. Claro, sempre com o mais saudável. E outra coisa que a gente tem que pensar também é assim, muitas pessoas acham que comer saudável é caro no sentido assim, vai ser mais isso que eu vou ter que comprar, ou vai ser mais uma vitamina que eu vou ter que comprar. E aí entra a questão da prioridade. Na nossa vida, a gente sempre tem que ter prioridade. Se a minha prioridade é me alimentar bem, eu vou deixar de comprar um refrigerante que é caro e eu vou passar a comprar um alimento saudável. Tá? Ótimo, E é não, mais ou menos excelente. assim, é só um início, um gancho para a gente começar, para as O, pessoas não se assustarem. o Rê, eu queria começar, na verdade, com uma pergunta que eu deixei como gancho da última live. Com Como certeza. que a nutrição melhora a endometriose? Então, as mulheres que estão sofrendo de endometriose, se Uhum. puder também já entrar na síndrome dos ovários policísticos, como que a nutrição ajuda nesse tratamento? Vamos lá, Fê. São dois tratamentos um pouco diferentes, tá? Então, a paciente que tem a endometriose, a gente tem que olhar para essa paciente e entender que a paciente com endometriose, ela tem um grau de inflamação maior. A endometriose é uma doença inflamatória. Então, a partir do momento que a gente tem um corpo inflamado, e a gente pode ver isso com alguns exames de sangue, e até muitas pacientes que têm endometriose não têm esses exames, né? Alguns exames de sangue que a gente pode solicitar, a gente vê o grau de inflamação que está o corpo dessa mulher, se está baixo, médio ou alto. Então, partindo do princípio que o corpo está inflamado, a gente tem que desinflamar esse corpo. Como que a gente desinflama um corpo? Mudando todo o estilo de vida. Então, existe uma suplementação específica para diminuir a inflamação, mas existe uma dieta específica também. Então, essa dieta é uma dieta que a gente tem que pensar e priorizar todos os alimentos naturais e diminuir o máximo possível dos alimentos industrializados.
Porque quanto mais corantes, conservantes, aromatizantes, flavorizantes, tudo que tem naquilo que a gente compra no pacotinho pronto no supermercado, vai piorar o grau de inflamação. Aí entram outras coisas, entra se essa pessoa, se essa paciente faz atividade física, se não faz, se ela fuma, se ela não fuma, a quantidade de bebida alcoólica que essa paciente ingere, porque o álcool é altamente inflamatório. Entra também a farinha de trigo em excesso, porque tem muitas pessoas que comem trigo o dia inteiro. Acorda, come pão, no meio da manhã come bolacha, no almoço come macarrão, à tarde come pão de novo, come um bolo, à noite come um lanche. Ou seja, essa pessoa passou o dia inteirinho dela consumindo trigo. Então, o trigo aumentou muito essa inflamação. Então, não é que não pode, né? Porque tem muitas nutricionistas que falam assim, tem endometriose, não pode de jeito nenhum, nem trigo, nem leite, nem açúcar e nem bebida alcoólica. Não é que não pode de jeito nenhum. Aí que a gente fala que a gente tem que avaliar caso a caso. Se a pessoa comia trigo o dia inteiro, a gente vai diminuindo. Eu sempre gosto de trabalhar com os pacientes assim. A gente faz uma forma gradativa para não assustar, porque às vezes se você tenta, é mais ou menos o que você está fazendo na sua masterclass. Tá? Se você tenta fazer todas as virtudes de uma vez, você não consegue. Então, vamos fazer por partes. Não vai dar conta. Então, se eu era aquela pessoa que consumia trigo em todas as refeições do meu dia, vamos tentar diminuir para 3? Se eu já consumia uma vez por dia, vamos tentar 2. E você vai diminuindo até aquele ponto que você chega, eu brinco e falo assim, olha, se você foi numa festa, tinha uma pizza, você come. Você foi na casa de alguém, tinha uma massa, você come. Mas tentar em casa priorizar. Diminuir muito trigo, diminuir muito açúcar, diminuir... E a bebida alcoólica nem se fala. O casal que quer engravidar é 0. Para mim, bebida alcoólica é 0. Porque a gente sabe de todos os malefícios da bebida alcoólica na vida das pessoas, aliado às pessoas que desejam engravidar. Então, a gente pede para não. Então, para as pessoas que têm endometriose, para as mulheres com endometriose, a dica é essa, uma dieta anti-inflamatória. Então, a gente vai retirando os alimentos que inflamam muito, que é o açúcar, por exemplo, é um alimento que inflama muito, tem uma quantidade muito grande de açúcar, as pessoas comem muito, e também o excesso de leite. Muitas pessoas se entopem de leite, então tudo que vai comer vai leite. Então, faz bolo, faz doce, tudo vai leite condensado, tudo vai creme de leite. Então, a gente precisa diminuir. Hoje eu fiz uma receita que não tinha nem leite e nem açúcar. Eu recebi muitas mensagens, mas e o açúcar? E o leite? Não precisa. Eu falei, não vai mesmo, não é que eu esqueci, é que não vai. A gente até ensina, né, Fê, vocês, mães dos bebês pequenos, as mães falam assim, nossa, mas eu vou fazer um bolo pro meu filho, como que vai bolo sem açúcar? E muitas vezes a gente pode até colocar uva passa para adoçar, ou uma tâmara, uma ameixa, a própria banana, aquela panquequinha que você faz pro Pepe todo dia, a banana adoça e a gente vai acostumando a comer sem açúcar. Então a gente também vai mudando o paladar. Eu falo isso para as pessoas. O paladar tanto do sal quanto do açúcar é moldável para a gente adulto, porque a gente já tem uma realidade. E nós brasileiros, infelizmente, a gente é acostumado muito com leite condensado, que é muito doce. O paladar do doce brasileiro, a Fer vai falar melhor do que eu. Sim. Os americanos, o doce dos americanos não são tão doces quanto os doces dos brasileiros. Dos franceses nem se falam, né, Fer? Porque lá na França... Eu vivi uma grande mudança nisso, porque quando a gente ia pedir sobremesa ou a gente ia comer, a sensação era, gente, que horrível, não é doce. E aí, só que o que acontece? Você me ensinou isso, sabe, doutora Renata, que o nosso corpo se adapta a um novo alimento, a uma nova culinária. Nós somos adaptáveis. Porque o que aconteceu? Chegou num ponto que a gente amava os doces franceses. E quando nós chegamos no Brasil, eu falei, eu vou comer aquele brigadeirão. Quando eu comi, eu não consegui. O Guilherme falou, gente, não tem açúcar. Eu falei, gente, em 2 anos, o nosso organismo... se readaptou? E isso é super importante. Tanto é, Fê, que eu até falo para as mulheres, se você já preparar o seu corpo para gestar,
você já vai diminuindo esses alimentos. Você vai passar a gestação inteira comendo saudável, a amamentação inteira comendo saudável. A hora que seu bebê começar a comer sem sal, às vezes você já até acostumou a comer sem sal, comer com pouco sal. Então, a alimentação do seu filho vai ser um reflexo, muitas vezes, da sua, né? Porque você não precisa fazer coisas completamente diferentes, né? Lá na frente, pensando, né? Então, mas só esse gancho. Então, resumindo, Tá. em questão da endometriose, diminuir os alimentos inflamatórios, trigo, açúcar, o leite, bebida alcoólica. E daí a gente coloca os alimentos bons. O azeite, cozinhar com azeite é muito melhor do que cozinhar com óleo de soja, ou outros óleos. Então a gente vai também. Aí as pessoas falam, nossa, mas o azeite é muito caro. Gente, se a gente usar bem pouquinho de azeite, meio litro vai dar o mês inteiro. É um fio de azeite, né, que você me É um falou. fiozinho de azeite, exatamente. Então a gente vai colocando, a gente coloca alimentos integrais, um arroz integral, os grãos, aveia, linhaça, chia. A gente vai colocar esses alimentos, muita fruta, muita verdura, muito legumes, porque me assusta, até hoje, faz mais de 10 anos que eu sou nutricionista, me assusta as pessoas falarem que não comem salada, que não comem fruta, que passaram a semana inteira sem comer fruta. Isso é uma dieta anti-inflamatória. Então você não precisa gastar horrores de dinheiro com alimentos caros. Não, você tem que ir na feira. É a fruta, é a verdura, são os legumes. É isso que tem que ser a base da nossa alimentação. Os ovos, as carnes vermelhas magras, as carnes brancas magras, o próprio a carne de porco, carne suína mais sequinha, um lombo, um pernil, são carnes magras, os peixes, variar entre peixe de água salgada e água doce. E aí a gente vai ver na realidade de cada pessoa. Mas de uma maneira geral, Fer, a endometriose é isso, diminuir a inflamação do corpo. Então essa é a parte da alimentação. Depois tem a suplementação que vai ser individualizada. Cada caso é um caso. Tá. E a síndrome do ovário policístico entra aí dentro ou tem algo diferente? Ou seja, Mais ou menos, vamos lá. A síndrome do ovário policístico, ela é uma doença muito mais endócrina do que ginecológica. Eles até, algumas pessoas classificam como endócrino ginecológica, porque ela tem muito mais a ver com o hormônio do que em relação até a parte ginecológica. E por que que a mulher não ovula, né? Por que que a síndrome do ovário policístico é uma das grandes causas de infertilidade atualmente? Porque ela vai bloquear a ovulação. E quem bloqueia a ovulação é uma coisa que chama resistência à insulina. E essa pessoa ela fica resistente à insulina justamente por causa da dieta que ela tem, que é a dieta cheinha de carboidrato. Então, aquela pessoa que consome muito carboidrato vai ter uma resistência à insulina que pode levar a uma síndrome do ovário policístico, que pode levar a uma falta de ovulação. E aquela bagunça no ciclo menstrual. Que um mês menstrua, outro mês não menstrua, um mês fica 45 dias para menstruar, outro mês fica 20 dias. E daí aquela mulher, ela não tem um ciclo regular, ela não sabe quando que ela está ovulando, ela não sabe quando ela vai menstruar. Tanto é que muitas dessas pacientes, quando engravidam, eu já recebi várias, não acreditam que estão grávidas, porque está tão acostumada a ter menstruação atrasada, que depois quando a gente faz toda a dieta, a pessoa perde peso, melhora, eu falo assim, olha, sai daqui, compra um teste de gravidez que você tá grávida. A pessoa não acredita. Passa 2, 3, 4 dias, a pessoa fica esperando, porque ela tá tão acostumada da menstruação dela estar desregulada, que ela acha que aquele mês ela não ficou grávida, e muitas vezes ficou, né? Então, a gente tem que olhar para esse lado. E a perda de peso, nesses casos, a maioria das pessoas, quando perde peso, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, essa resistência à insulina melhora. Então, aquele exame da insulina que estava alto, ele abaixa, aquela glicemia em jejum abaixa também. Aí essa mulher passa a ovular, passando a ovular, ela tem uma chance maior de engravidar. E isso se ela não tiver mais nenhum outro problema e o marido também não. E daí a dieta para esses casos, Fernanda, é uma dieta que a gente chama de dieta low carb, que é muito disseminada. É uma dieta que a gente tem que diminuir drasticamente o carboidrato. Então, voltando naquela dieta inflamatória, é mais ou menos a mesma coisa, só que daí a gente precisa restringir mais ainda o açúcar e todo tipo de carboidrato. Então, é uma dieta mais ou menos parecida com uma pessoa que tem diabetes.
Então, porque muitas pessoas têm diabetes, elas falam assim pra mim: nossa, mas eu não como doce e a minha glicemia vive alta. E daí a gente explica para as pessoas que a glicemia ela não sobe só com açúcar, ela sobe com o pão, ela sobe com arroz branco, ela sobe com o Batata. macarrão, com a batata, com a mandioca, ou aipim, macaxeira, inhame, cará, macarrão, todos os tipos de massa. E infelizmente aqui no Brasil a gente também tem um hábito muito ruim que é combinar dois carboidratos. Então aqui no Brasil a gente combina, é super normal, arroz com farofa, arroz, feijão e macarrão, macarrão com salada de batata, né? É o típico almoço de domingo, macarronada com salada de maionese de batata. E as pessoas têm esse hábito de misturar arroz com batata palha, arroz com batata frita. E daí você mistura dois carboidratos. Então, muitas vezes, você poderia comer uma porção de carboidrato do arroz, você vai lá e come o dobro do arroz, porque come muito arroz, e 2 vezes mais batata frita. Então, Eu você tô está comendo rindo. 4 porções ao invés de comer uma. Eu tô rindo porque é trágico, mas quando eu estava desnutrida, com 46 quilos, e aí você falou assim, Tem que Fernanda, comer. você precisa Tem que comer comer. 2 carboidratos. Eu Aí é tava, outra coisa. Tava eu tava, desnutrida. eu tava tão assim também, assim, tão enculturado na França, que é muitos legumes, verduras, e eles quase não comem carboidrato. Não é Não. arroz e batata. Por isso que é interessante você ter uma consultoria individual, Porque é muito entende? individualizado do que você vive, Exatamente. da onde você vive, do No meu momento que caso, por você exemplo, vive. eu já tive síndrome de ovário policístico, então não pode 2 carboidratos, mas eu estava num processo de desnutrição. Então, assim, por isso que muitas vezes eu falo isso. A gente precisa de uma orientação médica, a gente não pode só pelas informações que a gente vê na internet ou que alguém fala. Né? Muitas pessoas falaram assim comigo, sabe, Renata? O que eu faço? Eu vou suspender anticoncepcional, vou começar a fazer igual você. Eu falei, olha, não Não faça é isso. assim. Você tem que fazer uma consultoria, você tem que ter uma consulta com uma médica, com uma Com certeza. nutricionista. Com Eu certeza. não sou, né, não sou da área da saúde. Eu estou trazendo pessoas da área da saúde para ajudar vocês a entenderem, né, o contexto e procurar a ajuda correta. Então, você que está ouvindo, é importante você procurar um médico, uma nutricionista, um ginecologista, tá bom? Não segue só pela sua cabeça ou só pelo que a Fernanda Não, falou. Não é assim que não, funciona. não é assim, né, Fer? Fer, eu acho que esse ponto foi bem falado até pelo seguinte motivo. Eu recebo muitas pacientes que falam assim pra mim: ah, já faz 5 anos que eu tô tentando engravidar, já faz 10 anos que eu tô tentando engravidar. E quando você começa a perguntar para essa paciente: mas você já fez exames? Mas você já foi nos médicos? Você já foi numa ginecologista? Às vezes tem pessoas que falam assim pra mim: ah, faz 2, 3 anos que eu não vou em ginecologista. Seu marido já investigou? Ele já foi no urologista, especialista em fertilidade? Não, meu marido nunca foi. E isso, até uma das perguntas que a gente, né, tem que falar, uma das perguntas é: o que é infertilidade? A infertilidade, a gente tem que explicar que é o seguinte: ah, após o casal, até 35 anos, então casais de 35 anos para baixo, né, marido e mulher, mais novos de 35 anos. Se esse casal está tentando engravidar há mais de um ano, sem, né, enfim, parou de tomar pílula, enfim, não tem cuidado nenhum, não tem restrição nenhuma, está tentando engravidar durante um ano e esse casal não conseguiu engravidar durante um ano, esse casal já é considerado infértil, tá? Então, quando a gente recebe pacientes que falam assim para mim: olha, faz 2 anos que eu estou aberto à vida e não consegui engravidar, esse casal já tem que correr, porque a gente precisa saber qual que é a causa dessa infertilidade. Se é a mulher, se é o homem ou se são os dois. Casais acima de 35 anos, só a mulher, só o homem, os dois acima de 35 anos, são 6 meses. Então, casou, estou aberto à vida há 6 meses e não engravidei, tenho mais de 35 anos, você tem que procurar ajuda para ontem. Não é para amanhã, é para ontem. Por quê? Porque são diversas causas da infertilidade.
Então, a gente tem as causas hormonais, tem a síndrome do ovário policístico, a gente tem que investigar a endometriose, que é um diagnóstico muito longo, é um diagnóstico que demora, não é tão simples assim. A gente precisa investigar, muitas pessoas têm trombofilias, muitas pessoas têm miomas, alterações tiroidianas são super normais, muitas mulheres não conseguem engravidar porque tem diversas alterações tiroidianas, e pode ser um hipotireoidismo subclínico, pode ser um hipotireoidismo, tireoidite Hashimoto, pode ter causa genética que tem que ser investigada, pode ter deficiência nutricional da mulher, pode ter deficiência nutricional do homem, tá? Então, a gente precisa investigar o casal. Não pode ficar assim, ó, faz 1 ano que eu tô aberta à vida e não veio e vamos esperar. E eu não vou no médico, eu não vou no nutricionista, eu não procuro, meu marido não vai, porque a maioria dos homens tem vergonha de ir no médico, tem medo, tem insegurança. Então, não pode ficar deixando passar, porque é muita coisa que a gente tem que investigar. O sobrepeso e a obesidade pioram muito a questão hormonal, pioram muito a questão da fertilidade, pioram muito. Mas não é só isso. Tem casais que eu atendo que só emagrecem e conseguem engravidar numa boa. Tem casais que eu atendo que não. Então, a gente tem que avaliar tudo. Às vezes a pessoa ela tem uma obesidade, ela tem uma alteração tiroidiana, ela tem uma síndrome de ovário policístico. São 3 fatores que a gente tem que tratar. Não adianta tratar um, você tem que tratar os 3. Às vezes você está desnutrida, porque hoje, Fer, o que eu mais pego são pessoas obesas e desnutridas ao mesmo tempo. Isso foi fantástico você falar, porque uma das coisas que a gente pensa é assim, a pessoa desnutrida é uma pessoa que é magra. E quando você falou isso para mim pela primeira vez, eu fiquei surpresa. Você podia explicar um pouco isso? Às vezes a pessoa está aqui acompanhando, eu sou desnutrida, olha, eu tenho bastante peso. Não, não é. Hoje a gente chama isso de fome oculta, tá? É classificado como fome oculta, são os obesos desnutridos. O que acontece? São essas pessoas que consomem muita caloria vazia. Então, o maior exemplo disso é o refrigerante. O refrigerante e a bebida alcoólica são calorias vazias. Ali dentro você tem um copo, 300, 400 calorias. Mas você não tem nutriente nenhum. Você não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, você não tem nada. Entendeu? Então, às vezes, você pega um casal, toma 10 copos de refrigerante numa festa, ou um copo de cerveja, de alguma outra bebida alcoólica. Aquilo lá engorda muito. Então, a pessoa ela vai engordando, mas ela não está tendo nutriente nenhum. Você pega o recordatório desse paciente, não come nenhuma fruta a semana inteira, não come nenhuma verdura a semana inteira, come muita pouca proteína boa. Às vezes come uma carne só no almoço, aí no jantar, um dia salsicha, um dia linguiça, um dia presunto, um dia mortadela, um dia salame. Essas falsas proteínas, peito de peru, tem muita gente que ainda acha que peito de peru é saudável, não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque a maioria das pessoas, quando a gente vê os exames de sangue, ou quando a gente avalia, muitas pessoas falam, não, Renata, você não tem exame de sangue. Quando só da gente avaliar, né, durante a consulta, eu faço um monte de pergunta. E as pessoas falam, nossa, por que você faz tanta pergunta? Porque são sinais e sintomas. Dentro dos sinais e sintomas, eu vou descobrir. Você falou assim, meu cabelo tá caindo. Pode ser falta de zinco, de magnésio, de ferro, de complexo B. Entendeu? Minha unha tá fraca, meu intestino tá solto, meu intestino tá preso. Tudo isso tem correlação com a falta de nutriente. Então, muitas vezes, é claro, eu sempre prefiro ver os exames de sangue desses pacientes, dos meus pacientes. Mas a gente é treinado a saber avaliar sem exame de sangue. Saber se aquela pessoa está desnutrida ou não. Eu aprendi com a doutora Renata a importância de ter um acompanhamento também de um nutricionista, por quê? Vou te dar um exemplo. Então, eu estava aberta a vida até... Eu já estaria até com meu filhinho no colo, desde a França, né? E aí, quando eu fiz meus exames de sangue com a minha médica na França, ela olhou para mim e ela me deu... Ela falou, seu ferro tá baixo, nós vamos aumentar e tal. Só que quando eu mandei para a Renata olhou, ela falou assim, Fê, eu não te oriento a engravidar agora. Eu falei, por quê? Ela falou assim, aí ela foi me dando uma aula, sua vitamina D tá baixíssima, seu ferro tá baixo. E aí ela foi me explicando que eu estava, assim, com déficit de nutrientes, eu ainda amamentava para gestar uma nova vida. Aí foi interessante, você me falou e eu falo para você, não é só conceber, mas é também
gestar por 9 meses. Então, muitas vezes acontecem abortos espontâneos no primeiro trimestre por falta de De nutrientes. nutriente. E eu fiquei assustada quando você falou isso para mim. E até a Renata falou assim, Fernanda, eu falei, mas eu quero muito já engravidar. Você falou, Fernanda, eu acho que o trauma maior é se você perder esse bebê. E aí eu falei, nossa, sem dúvida. E foi tendo várias amigas minhas que foram tendo perdas gestacionais. Muito E foi triste. onde eu aprendi. E até assim, por exemplo, agora aqui no Brasil, fiz os meus exames de sangue, a médica me indicou, né, um número de taxa de vitamina D. Aí a doutora Renata olhou e falou assim, não, nós Vamos ter vamos... que aumentar. ela me deu, acho que era 2.000, você me deu 10.000, né? Então, tivemos que aumentar ainda um pouquinho aí das dosagens. Aí a médica, eu até perguntei à médica, ela falou assim, olha, mas se você engravidar, precisa baixar. Eu falei, tá, mas a minha nutricionista achou melhor, enquanto eu não tô grávida, fazer essa A gente aumentar um reposição. pouquinho, Então, exatamente, né? é importante, porque assim, a ginecologista não tinha visto isso, né? Então, é uma área nutricional, um olhar que a doutora É Renata um tem. conjunto. Exatamente, porque foi o que você falou, esse bebê vai absorver muitos nutrientes, você precisa, né, tá com a imunidade boa, ainda mais nessa época do coronavírus. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, sabe, doutora Renata, que muitas vezes as causas da infertilidade feminina e até perdas gestacionais são por causa desses déficits de vitaminas, né? Com certeza, Fer. E é muito triste pra gente ter que falar para uma paciente esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até a gente conseguir melhorar esse parâmetro nutricional da paciente. Porque pensa pra gente, como profissional, chegar para você e falar, Fer, sério? Eu vi que você estava toda assim. É muito sério, mas a gente tem que levar a verdade para vocês. Infelizmente, a verdade muitas vezes ela não é bonita, não é simples, não é fácil para a gente profissional da área da saúde falar. Porque eu atendo, Fer, uma vez por dia, não, mas umas 2, 3 vezes por semana casos de aborto espontâneo. É muito alta a taxa. É que não é falado, ninguém fala. Ninguém fala, eu perdi um bebê. Porque a maioria das pessoas espera as 12 semanas passar. Então, a gente que é profissional da área da saúde, a gente vê muitos abortos espontâneos. E isso é muito triste. A hora que a gente começa a investigar, era aquele marido que bebia muito, porque isso também tem correlação. A qualidade do espermatozoide, ela tem que ser tão boa quanto a qualidade do óvulo. Então, quando você pega um marido que também está desnutrido, que ele bebe muito, que ele fuma muito, ou até que tem usuário de droga, esse espermatozoide ele vem todo defeituoso. Tá? E daí ele junta com o óvulo, às vezes o óvulo daquela mulher estava 100%, mas aí aquele embrião não dá um embrião 100%. E pode ser uma das causas do aborto. Pode ser que ela tenha um problema tiroidiano, pode ser que ela tenha um problema hormonal, uma deficiência hormonal. Então, a gente tem que casar, né, a nutrição com a ginecologia. Então, os médicos têm que avaliar todo esse parâmetro hormonal e nós, nutricionistas, temos que avaliar esse parâmetro de todos os nutrientes. O útero, Fer, eu tenho uma imagem muito linda, que é uma imagem assim, como se fosse um jardim. Eles desenharam o útero como se fosse um jardim. Aí a gente sempre tem que lembrar disso. Eu falo isso para todas as mulheres que eu atendo. Como que está o seu útero? O seu útero está aquela terra seca, infértil, ou o seu útero está super nutrido, cheio de nutriente para receber uma semente e florescer? O nosso útero é assim. É uma imagem muito linda que a gente tem. Como que é o nosso útero? Ele está aberto mesmo à vida? Ele está nutrido? A gente está nutrindo esse útero? O que a gente está colocando para dentro do nosso corpo? Como que a gente está nutrindo esse útero? Isso é um ensinamento muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Porque a maioria das pessoas simplesmente quer engravidar. Mas eu estou nutrindo meu corpo o suficiente para que eu sobreviva e para que meu bebê sobreviva, para que meu bebê tenha uma chance de continuar vivendo. Porque ali dentro do útero, o nosso corpo, ele é muito sábio. Então, aquilo que eu falei para você também muitas vezes, se você ingere 1.000 miligramas de um nutriente, o bebê precisa das 1.000, você precisa das 1.000, vai pro bebê. E a mãe vai ficar desnutrida. Mas chega uma hora
que o bebê precisa de 1.000, a mãe precisa de 1.000 e a mãe ingere 200. E aí? Vai faltar. Então, por isso, eu preparo. Hoje a gente tem até o conceito dos 1.100 dias da saúde do bebê. O que é isso? É você preparar 100 dias antes de engravidar, você nutrir esse corpo. Eu falo assim, a gente limpa o corpo, a gente faz uma desintoxicação de tudo que é ruim. Então, vamos pegar aí, ó, tudo que a gente já falou, de síndrome do ovário policístico, de endometriose, tudo que a gente tem que limpar, tirar, tudo que é ruim da alimentação. E tudo que a gente tem que colocar. Então, todos os alimentos que a gente tem que colocar no nosso corpo, todos os nutrientes via natural e todos os nutrientes, muitas vezes, que são necessários de suplementação. Então, são os primeiros 90, 100 dias pré-gestacional. Depois a gente tem toda a gestação e do bebê nascer até o bebê completar 2 anos. Essa fase é o período de ouro da saúde de uma criança. Então, nessa fase, ou você ajuda seu filho a ser mais saudável ou ajuda seu filho a ser menos saudável. Tá? Então, é muito sério isso. Eu quero até, assim, brevemente testemunhar que uma das coisas que foi difícil, muitas mulheres sofrem em relação à alimentação do marido. Sim. Porque às vezes a gente se decide, a gente quer, mas meu marido não adianta, ele não vai tirar cerveja, ele não vai tirar refrigerante, ele não vai tirar besteira. E o que é bom? Primeiro dar essa live para ele assistir, ele ter essas informações. Mas o que é bom? Você tem que ter sabedoria. Eu aprendi isso com o Giuseppe. Antes de engravidar o Giuseppe, eu fiz todo um processo de me preparar nutricionalmente, esses 100 dias, como a Renata falou. E o Guilherme era de tomar refrigerante, assim, quase todos os dias, a alimentação dele não era nada saudável. E aí eu fui trazendo para ele as informações. Eu falei, amor, você sabia que a nossa alimentação vai determinar para sempre a saúde do Giuseppe, as probabilidades de doenças, de carga genética? E eu ia explicando para ele o que eu ia tendo de informações. Eu não cheguei falando, você tem que parar de beber, você tem que parar. Se a gente fala assim, esse ato de mandar já bloqueiam eles. Aí vem vocês com essas conversas. O que eu comecei a fazer? Então eu te dou como dica, eu comecei a tirar, eu falava assim, amor, não vamos comprar mais refrigerante. Então vamos fazer o seguinte, porque eu já não tomava mesmo, era só ele. Vamos fazer o seguinte, se vai numa festa e tem lá, você toma. Mas em casa, vamos fazer suco? E aí a gente começou isso lá atrás. Tanto que hoje não entra anos refrigerante na minha casa. E o que a gente... suco. Olha qual o suco que o Giuseppe agora... Tudo natural, ele né, não, Fê? Ele não gostava de suco natural. É tudo natural, da fruta. Sim, porque tem gente que troca, chega na consulta depois e fala assim, não, de pozinho, da caixinha. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não. Ou não toma refrigerante ou toma suco natural, mas suco de pozinho, caixinha, não. Por exemplo, a gente pega aqui limão com couve. Ai, couve, Deus me livre. Guilherme toma suco verde, nunca. Gente, é um dos que a gente mais gosta, que é o que o Giuseppe mais gosta. Coloca um hortelã no meio, fica gostoso. O Guilherme, ele ama hortelã. Ele que faz hoje, gente. É um milagre. Eu contempo milagre na minha casa. Eu tô falando de um homem que tomava Coca-Cola de manhã, todos os dias, no café da manhã, antes de entrar pra Canção Nova. Que comia só fast food, entendeu? Tinha um problema sério gástrico, enfim. E aí, o suco de maracujá, o suco de laranja. Então, assim, dá pra você, e é mais barato, tá? Financeiramente, você manter. Outra coisa, por exemplo, o Guilherme não janta. Aí a Renata me ajudou muito nisso agora pro próximo bebê. Fê, vocês estão comendo muito pão, é muito pão, entendeu? Olha a endometriose. O que eu fiz? Ela me deu várias receitas de lanches. Então, por exemplo, ele não gosta de tapioca. Eu gosto, eu faço com tapioca. Mas ele gosta de um wrap dessa. Aí eu faço o quê? O desfiado ali, frango desfiado, carne moída, e coloca, ele enrola, né, nesse tipo de farinha, ou seja, na tapioca, ou seja, já troca, né, Fê? Já tira lá o presunto, o salame, a mortadela, por uma carne, por um frango, faz por um ovo mexido. E aí ela foi dando várias receitas, e, gente, eu faço, o Guilherme come. Então, o que acontece muitas vezes, mulher? Você tem que ser sábia. Meu marido não comia uma salada. Qual que são as duas verduras que ele gosta? Ele come beterraba ralada e cenoura. O que eu faço? Começa o meu arroz,
eu já cozinho com cenoura, que ele come. Todo mundo já come. E eu ralo a beterraba. Então eu coloco na mesa o que ele gosta. Entende? Você tem que identificar o que seu marido gosta. Ele não gosta de quase nada. O que então é o pouco? E aí você vai, com sabedoria, colocando na mesa, oferecendo para ele, entende? Feijão. Ele não comia feijão, Renata. Não comia feijão. Por nada. O que eu fiz? Eu aprendi a engrossar o caldo. Hoje o Guilherme ama feijão. Gente, ele come. Eu fico, meu Deus, ele ama. Come muito. Eu tô dizendo assim para você. Você precisa também ter sabedoria para instruir o seu marido a viver uma vida mais saudável. Mas Com você certeza. também tem que o quê? Ajudar. Cozinhar. Porque é o que você falou, Renata. O que nós não queremos, mulheres? Cozinhar. A gente quer tudo pronto. Tudo pronto, tudo rápido. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o estilo de vida do casal interfere na fertilidade. Muito. Então, eu queria que você falasse isso. Muito, Fer. Isso daí foi um ponto bem bacana de você falar, porque eu recebo também muitas pessoas que falam assim, ó, a história começa assim, ó, na minha consulta, eu sempre pergunto para a pessoa, falo, olha, você precisa contar para mim a história do seu peso. As pessoas até dão risada. O que é a história do meu peso? A história do meu peso é assim. Olha, eu sempre pesei 50 quilos. Um exemplo. A pessoa começa falando. Quando eu casei, eu pesava 52. Ao contrário, eu sempre pesei 55. Aí eu fiz dieta para casar, casei com 50 quilos. Tá bom. Aí essa pessoa, né, aí a gente vai lá e pesa. Aí a pessoa tá pesando 80 quilos. Quanto tempo faz que você casou? 3 anos. 4 anos, 5 anos. A pessoa muitas vezes engorda, ela casa, ela engorda 10, 15, 20, 30 quilos em um curto período de tempo. Por que isso muitas vezes acontece? Justamente por isso que a Fer falou. Os homens muitas vezes não têm uma alimentação muito saudável. E daí as mulheres acabam, ao invés de fazer o contrário, apresentar uma vida saudável para o marido, acaba apresentando, o marido leva a mulher para a vida do fast food, vamos pensar assim. Tá? Até porque, por N motivos. E daí essa mulher vai engordando, esse marido vai engordando. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, Fernanda, é assim, a mulher, ela tem um gasto energético diferente do homem. Então, se o meu marido come uma escumadeira de arroz, eu tenho que comer meia. A gente nunca pode comparar, porque isso acontece muito. Às vezes o casal fala assim, vamos pedir uma pizza? Vamos. Aí o marido come 4 fatias, a mulher quer comer 4 fatias de pizza. E isso é muita caloria para uma mulher. Claro, 4 fatias de pizza para um homem também é muito. Mas só para exemplificar. E daí essa mulher começa a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. E o marido também. Porque o marido sempre tem essa história. Eu casei pesando 80, agora eu tô pesando 100. E esse casal, ele vai engordando junto. E isso é muito ruim. Sobre fertilidade. Mas mais para frente, esse casal pode desenvolver uma pressão alta, um colesterol alto, um triglicérides alto, pode infartar. Por N motivos. E principalmente pela má alimentação. Então, o que a gente tem que fazer? Meu marido não gosta de comer abobrinha. Não tem problema. Você vai fazer para você e todo dia vai ter. Não todo dia vai ter na sua casa. Mas você não pode deixar de comer um alimento saudável, muitas vezes, porque seu esposo não come. E tem que ir colocando, igual você falou. Coloca no meio do arroz, coloca no meio de uma sopa, coloca no meio de vai fazer uma carne moída, põe no meio da carne moída. A gente precisa apresentar, igual que a gente faz com criança. Se a criança não gostou da abobrinha refogadinha, a gente faz de uma outra maneira. Faz em fatia, faz em tira, faz no meio do arroz, no meio do feijão. Alguma forma a gente tem que fazer, né? E ir mudando esse estilo de vida. E colocando coisas mais saudáveis na mesa. E não adianta, Fê, dá trabalho. Uma alimentação saudável dá trabalho. Então, qual que é a dica que eu dou? Aí tem muitas mulheres que trabalham fora, tem muitos homens que também, aí todo mundo chega tarde, cansado. É normal, aqui em casa também é assim. O que a gente faz? A gente pega um dia por semana, você pode pegar um sábado, um domingo, você pode cozinhar algumas coisas, deixar pronta, deixar congelado. Então, as carnes que são mais difíceis, faz carne assada. Hoje mesmo aqui em casa a gente teve um frango assado. Então, você dentro do frango, você já coloca, no caso que a gente colocou uma batata, cenoura, abobrinha. Então, já ficou tudo lá. Então, já tinha os legumes, tinha o carboidrato, tinha proteína, faltou a salada.
Salada é a mesma coisa. Lava a salada já para a semana inteira. Lava bem, seca bem a salada dura quase uma semana dentro da geladeira. Então faça 2 vezes por semana, porque a comida pode ficar 3 dias dentro da geladeira. Então você fez no domingo, você pode comer segunda e terça, na quarta você faz de novo. Ou muitas pessoas fazem o almoço, faz dobrado. Do almoço você come na janta. Ou a pessoa que vai jantar, trabalha fora no outro dia, faz a janta e já leva para almoçar no dia seguinte, ao invés de comer na rua. Então são várias estratégias que a gente pode usar. Mas assim, a gente não pode ser vítima. Eu não como saudável porque é difícil, eu não como saudável porque dá trabalho. O trabalho que você vai ter hoje de cuidar da sua saúde, pensa que vai ser muito melhor do que você ter que cuidar da sua doença no futuro. Imagina, e agora, Fê, com a pandemia, isso só veio para afirmar casos graves de Covid, casos graves de TI, de ventilação mecânica, são as pessoas obesas, são as pessoas desnutridas, são os idosos, porque idosos muitas vezes estão desnutridos, são as pessoas que têm pressão alta, colesterol alto. Então, hoje, quem está saudável, nutrido, magro, dentro do seu peso, tem uma probabilidade muito menor, infinitamente menor, de desenvolver o caso grave dessa doença. E a mesma coisa vai acontecer com a fertilidade. Eu acredito muito assim também, sabe? Você que está acompanhando, precisa existir uma mudança de mentalidade, sabe? Talvez na sua casa não era assim, mas agora precisa começar a ser assim, pelo bem da sua família, entende? Então, por exemplo, onde eu vou, as pessoas ficam impressionadas, porque o José come verdura, ele come frutas. Até vamos marcar mais para frente, né, uma live para falar sobre introdução ele, né? sobre criança e Com tudo mais. As certeza. pessoas acham, tipo, como assim ele come panqueca de banana com linhaça e aveia? Como assim ele come fruta? Porque foi o que você ensinou ele a comer. O paladar dele, quem forma é a mãe. Foi isso que eu aprendi com a nutricionista. Então, ele foi formado por mim. Graças a Deus, eu fiz sempre a opção de tudo que ele já comia, era eu que preparava, entende? Então, por exemplo, café da manhã, você que é mãe, então você está preparando aí, eu faço, é super fácil, amassou a banana, colocou flocos de aveia, linhaça, um ovinho foi. Deu ali 2 horas, mais ou menos, uma fruta. Aí as pessoas falam assim, nossa, Fernanda, mas você tá dando muito goiaba pro Giuseppe. Gente, era de propósito, porque ele tava com o intestino solto, né? A Renata falou, dá frutas que vai prender. Então, me deu uma lista. Então, assim, eu não sou louca, né? Agora eu vou dar só goiaba. Não, gente, tudo você tem que... Tem um porquê, às vezes né? tá preso, você dá um abacate, mais solto. Uma mamão, uma ameixa. Então, assim, nós vamos equilibrando. E ele estava com uma leve virose que foi sendo tratada também pela alimentação dele. Não levei no hospital, não dei remédio. Então, assim, precisou, né, graças a Deus, a alimentação, gente, ela é capaz de sanar também muitas das enfermidades que os filhos podem trazer. Com certeza. Mas uma coisa, assim, eu, por exemplo, eu fazia o almoço e a janta do Giuseppe diferente. E aí a Renata me ajudou muito. Não, o almoço você já guarda para ser a janta. Então, às vezes, a gente que complica muito, muito, né? Muito, Então, assim, por isso que é importante você ter, né, as informações corretas, para que o processo de congelar, descongelar, né, quanto que facilita, deixar ali de emergência, numa emergência que eu faço, tá ali. Pronto, seja, isso vale produto também. Também, viu, Fê? Porque assim, a vida nossa, a vida de todo mundo hoje em dia é muito corrida. Então você vai lá, vou cozinhar 1 quilo de feijão. Já cozinha, já temperadinho com alho, com cebola, com louro, com coentro, com o que você gostar de colocar dentro também do feijão. Tirando bacon, calabresa, essas coisas que não são legais, já deixa ele congeladinho pronto. Então, congelar as coisas é muito melhor. Então tem a questão, tem aquilo que eu já postei esses dias atrás, sempre lembrar de congelar no vidro, não no plástico, porque essa é uma grande mudança também, Fernanda. Nós somos da geração dos 1980 para frente, que foi criada com plástico. E hoje o plástico está muito... a gente tem vários estudos correlacionando o plástico com infertilidade, o plástico com as meninas ficarem menstruadas mais cedo, o plástico com diminuindo a fertilidade dos meninos.
Por quê? Porque nós fomos aquela geração, mamadeira de plástico, então o quente no plástico derretia o plástico, então a gente estava tomando leite com plástico, esquentar as coisas no micro-ondas, que a gente já foi a geração do micro-ondas, então colocava lá um plastiquinho dentro do micro-ondas com a comida, esquentava e a gente comia. Então, o plástico é outra mudança, é exceção de desapego. As pessoas ficam bravas comigo e falam, Renata, o que eu vou fazer com esse monte de plástico que eu tenho aqui na minha casa? Falou, olha, você vai dando fim. O ideal é nem a gente doar para ninguém, porque se faz mal para mim, vai fazer mal para qualquer pessoa. O ideal é ir trocando. E isso também é questão de valor, porque muita gente fala assim, é muito caro o vidro. Só que você vai lá e compra plástico toda semana. Tem gente que fala para mim que compra taparzinho assim, todo mês, porque vai estragando. E daí olha o lixo também que a gente está jogando no mundo. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Se você compra um vidro, olha, quando eu casei, Fê, faz 5 anos, eu comprei tudo na minha casa de vidro. Tá aí até hoje, para falar, eu quebrei um. Quebrei um até hoje em 5 Sabe anos. qual foi a minha maior tristeza quando eu vim para o Brasil? Tem que deixar tudo lá. Meus vidros. Porque com o Giuseppe, eu comprei tudo Tudo de vidro. Tudo era congelado, porque eu sabia disso tudo. Aí eu falava com o Guilherme, como que a gente vai fazer? Então, Ele não tinha como trazer, né? Não, eu ainda estou no plástico. Mas você já me deu uma dicasinha, deixa esfriar muito. Deixa mas esfriar eu vou muito. conseguir comprar de novo meus potes de vidro. Mas gente, é um investimento. Compra um por mês, Feira. Eu falo para todo mundo. Eu falo, você vai na compra do mercado, hoje já vende no mercado. Então você compra uma por vez que você for no mercado. É 10, 15, 20, depende do tamanho. Compra uma, né? Eu, graças a Deus, quando eu casei, eu já tinha essa informação. Então, eu já fiz a minha casa, na minha casa não tem micro-ondas, por exemplo. Até hoje eu sofro pra caramba, porque às vezes quer esquentar uma coisinha, você suja uma panela. Porém, gente, tem coisas que a gente tem que são benefícios. Então, esse trabalho aí, pensa sempre assim, o tempo que você acha que você está gastando cozinhando é o contrário. Você está revertendo isso para a sua saúde, para a sua fertilidade e da sua família toda. Eu quero, inclusive, eu abri aqui os comentários antes de encerrar, mas eu queria dizer isso. Eu falei hoje isso no canal do meu Telegram, sabe, doutora Renata, que nós mães, mulheres, esposas, mas mesmo solteiras, tá? Mas nós mulheres, nós temos, entendeu? A missão de gerar saúde na nossa vida. Então a gente não pode deixar preguiça, ociosidade, entende? Dá um pão para esse menino que enche a barriga, pelo amor de Deus. Uma coisa é ele comer. Outra coisa entende? Você precisa servir sua família com a saúde. Quero dizer aqui, responder já. Sim, a doutora Renata Rossi faz atendimentos online. Depois você manda mensagem para ela no Instagram dela, na DM, que ela vai responder, né, Rê? No meu Instagram, pessoal, tem lá em cima aquele link. No link abre. Você consegue agendar direto pelo Doutor Alia, que é um agendamento online mesmo. Você tem acesso à minha agenda. E também tem você consegue falar diretamente no meu WhatsApp. Então a gente pode conversar por lá. Ótimo, melhor ainda. Tá? Então tem esses 2 links. Então a gente vai ser um prazer imenso atendê-los, né? Muito bom. A Pri tá falando boa noite para mim. A Pri é uma amada, amiga da Miriam. Eu conheço ela. A Pri, conheço essa galera, né? Rê, a Bárbara tá perguntando aqui se os potes de vidro tem que ser com tampa de borracha e plástico. Como que é? É uma dúvida muito frequente que muitas pessoas têm. A tampa de plástico é o seguinte, a dica é eu vou pegar até meu copo como exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Tá. Então vamos pensar que aqui tá o alimento e aqui a gente vai colocar a tampa, tá? Sempre deixa esse espaço, porque o alimento, quando você congela, ele estufa. Então daí, mesmo ele estufando, ele não vai bater no plástico. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente congela, as temperaturas tanto muito quentes quanto muito frias, elas fazem a liberação do plástico dentro do alimento. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Tá. Ótimo. Eu quero dizer aqui o seguinte, eu li aqui muitas mensagens. A live vai ficar salva, eu vou salvar antes de encerrar, vai ficar no meu IGTV e mais tarde a gente coloca no meu canal. Estão agradecendo muito as suas informações. Obrigada. De verdade, gente, por isso que eu quis fazer uma live com a Renata, com a doutora Renata. Porque quando ela falou tudo isso pra mim, lá na França, eu falei, meu Deus,
Ninguém nunca falou isso. É de utilidade pública, você lembra? E a gente tem um projeto, tá? Nós vamos escrever uma parceria de livro, eu, a Renata, a doutora Renata, a doutora Se Deus Ludmilla. quiser. Exatamente, focada em mulheres, fertilidade, nutrição. Eu falei, Rê, a gente precisa dar isso pro povo, sabe? Numa linguagem popular, acessível. A Todo gente mundo tem que ajudar. entenda, com certeza. Lembra quando você falou pra mim da cerveja? Eu, mentira. Faz mal pra Então, caramba. como você tá aí assim, porque as pessoas estão assim, mentira, vocês estão contando a minha vida, meu casamento. É assim que eu me senti quando a doutora Renata começou a me atender lá na França. Mas para dizer assim, por isso que é importante a gente ter informações certas, por isso que é importante a gente ter profissionais. Graças a Deus, a doutora Renata é católica praticante. Gente, todos os profissionais que eu colocar aqui são católicos praticantes, tá? Só pra gente começar. Então, graças a Deus, essas informações, elas trazem vida para nós. Entendeu? Meu Instagram é para isso, é para trazer vida para você, informação, profissionais que vão te ajudar, que me ajudaram, Eu falei isso hoje com alguns amigos que estavam aqui em casa. Eu falei de você, eu falei assim, ela me salvou, entendeu? Eu tava lá morrendo, desnutrida. Então, para dizer assim, gente, a gente não tem noção que os profissionais de fato trazem vida pra gente, né? E a gente não quer encerrar de outra forma, senão como a própria doutora Renata sentiu a inspiração, que é nós rezarmos uma oração, né, do leite materno. Você quer falar um pouquinho, Rê? Essa oração, Fer, eu lembro que você começou a contar um pouquinho. Você começou a contar um pouquinho sobre a gruta. Eu ainda não tive o privilégio de ir até a gruta do leite, onde Nossa Senhora amamentou. Amém, vou sim, se Deus quiser. A minha já está aberta aqui. Então a gente queria rezar essa oração com vocês. Peraí, galera do Telegram, vai lá que eu tô mandando lá, ó, no Telegram para você rezar com a gente. Pode falar, Rê. Tá lá no Telegram. Já tá lá no Telegram, né? Então vamos lá? Não, pode falar. Não, é a oração de Nossa Senhora. Que é da gruta, onde eu contei o testemunho. Se você não viu, ver a live da doutora Thalita, você vai entender. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhora do leite e bom parto. Mãe amorosa do menino Jesus. E minha mãe. Escutai a minha humilde oração. Sei que vosso coração de mãe, pode rezar comigo, Nê? Conhece todos os meus desejos, todas as minhas necessidades. Só vós, Virgem Imaculada, e vosso divino Filho, são capazes de entender os sentimentos que enchem a minha alma. Vós que tivestes o sagrado privilégio de ser a mãe do Salvador, intercedei junto dele agora, minha querida mãe, para que, segundo a sua vontade, eu possa ser uma mãe ou mãe de outros filhos enviados por nosso Senhor. E isso eu peço a vós, Senhora do Leite, em nome de vosso divino Filho, meu Senhor e Redentor. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Rê. Vou desligar que eu tenho 10 segundos para salvar a live. Amém. Beijo. Gente, vai lá. Tirem todas as dúvidas com a doutora Renata Rossi, que ela é maravilhosa. Obrigada, Fer. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente fala daqui a pouco no WhatsApp. Tchau. Até. Tchau.